Em meados do século XIX, em 1844, nasceu na Prússia um homem cuja mente seria como uma dinamite para a filosofia ocidental, Friedrich Nietzsche. Um filósofo prodígio que se tornou professor universitário com uma idade surpreendentemente jovem, Nietzsche rapidamente abandonou a segurança da academia para se tornar um profeta errante, um eremita com um martelo. Sua guerra filosófica contra a moralidade tradicional, a religião e a complacência da modernidade foi travada em meio a uma guerra pessoal implacável contra uma saúde devastadora. Desde jovem, ele foi atormentado por enxaquecas incapacitantes e problemas de visão, uma fornalha de sofrimento da qual ele forjou suas ideias mais incendiárias sobre a superação de si mesmo e a vontade de potência. Sua vida produtiva terminou em 1889 com um colapso mental trágico, deixando para trás um legado explosivo que só seria totalmente compreendido décadas após sua morte em 1900. Enquanto a sombra de Nietzsche se alongava sobre o alvorecer do século XX, um jovem psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, nascido em 1875, iniciava sua própria descida às profundezas da psique. Inicialmente visto como o príncipe herdeiro de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Jung estava destinado a levar a tocha do novo e revolucionário campo. No entanto, uma fissura fundamental começou a se formar entre os dois gigantes. Jung não podia aceitar a insistência de Freud de que toda a neurose e a energia psíquica, a libido, derivavam exclusivamente do instinto sexual reprimido. Ele via algo mais vasto, mais antigo e mais místico no trabalho da mente. Um inconsciente coletivo repleto de símbolos universais e arquétipos herdados. Essa divergência levou a uma ruptura sísmica e dolorosa com seu mentor, lançando Jung em um período de profunda desorientação e confronto com seu próprio inconsciente. Uma crise que ele mais tarde chamaria de seu confronto com o inconsciente e que se tornaria a base de toda a sua psicologia. Eles nunca se encontraram. O filósofo cujo sofrimento o levou a declarar a morte de Deus e o psiquiatra que, após romper com seu pai intelectual, encontrou deuses e demônios nos sonhos de seus pacientes. No entanto, de seus postos de observação distintos, ambos diagnosticaram a mesma fratura na alma moderna, a perigosa perda de mitos, de sentido e de conexão com as forças irracionais e poderosas que habitam em nós. Um nos deu a filosofia do super-homem, o outro, o mapa da individuação. Ambos nos ofereceram não um consolo fácil, mas um desafio radical. Na ausência de guias externos, devemos nos tornar nossos próprios guias. Eles nos legaram as ferramentas não para encontrar um caminho, mas para construir um. É nesta encruzilhada perigosa e potente, onde a filosofia encontra a psicologia e o abismo encontra a alma, que a nossa verdadeira jornada começa. Mas antes de começar, dê uma força para o canal, se inscreva, acione o sino das notificações e deixe o seu like. Muito obrigado e vamos lá! Você sente essa dissonância silenciosa? Esse zumbido subjacente na arquitetura da sua existência? Você caminha por um mundo de certezas fabricadas, de identidades pré-aprovadas e de futuros vendidos em pacotes de sucesso. Você aprendeu a linguagem do consenso, a dança da conformidade. Você elaborou um avatar, um perfil curado, um eco perfeitamente calibrado para ressoar com a multidão. E, no entanto, no silêncio entre as notificações, na quietude antes do sono, uma pergunta antiga emerge das profundezas. Uma pergunta que não pode ser silenciada pelo ruído do mundo. Quem realmente não está no comando? Quem é o fantasma nesta máquina que você chama de eu? Por séculos, a humanidade olhou para os céus em busca de respostas, para os profetas em busca de direção, para a sociedade em busca de um molde onde pudesse se encaixar. Fomos ensinados a buscar a salvação para nós mesmos, a acreditar que somos telas em branco à espera do pincel do mundo para nos dar cor e forma. Mas dois dos mais audaciosos exploradores da alma humana, um psiquiatra suíço e um filósofo alemão, ousaram propor uma heresia radical. Carl Jung e Friedrich Nietzsche
De seus próprios postos de observação, olharam não para fora, mas para dentro. E o que eles encontraram não era um vazio a ser preenchido, mas um universo a ser descoberto. Eles nos disseram: você não é uma tela em branco, você é uma galeria inteira. Você não é uma peça no tabuleiro, você é o jogador e o próprio jogo. Eles nos alertaram sobre o perigo de nos tornarmos meros atores no drama de outra pessoa, recitando falas que não escrevemos. Nietzsche chamou isso de moralidade dos rebanhos, a segurança entorpecente de pensar e sentir como todos os outros. Jung viu isso como uma traição de si mesmo, uma renúncia ao nosso potencial mais sagrado em troca de acesso fácil. Ambos deixaram um mapa perigoso, um mapa que leva ao coração do seu próprio labirinto pessoal. E no centro desse labirinto não há um monstro a ser morto, mas um rei a ser coroado. Você. Pense na estrutura mais fundamental da realidade. Os átomos, as forças que os unem, as leis que governam o cosmos. Agora, aplique essa mesma lógica à sua psique. Você acredita que a sua mente, o produto de milhões de anos de evolução, seria a única coisa no universo sem uma estrutura subjacente? Jung chamou essa estrutura de coletivo inconsciente. Não é um conceito místico, mas uma realidade biológica. Um sistema operacional primordial instalado em cada ser humano que nasce. E os programas que rodam nesse sistema, ele os chamou de arquétipos. Eles são os projetos originais da alma. Os personagens primordiais que vivem dentro de cada um de nós, independentemente da cultura, da época ou do lugar. O herói com sua jornada de provação e transformação. O sábio, o guia interior que detém a chave para o conhecimento profundo. O fora da lei, que desafia o status quo e quebra as regras para criar novas. A grande mãe, fonte de nutrição e destruição. O malandro, o agente do caos que expõe a hipocrisia e força a mudança. Você conhece, você sente. Eles são os protagonistas dos seus sonhos, os heróis dos seus filmes favoritos, os vilões que te fascinam e te repelem. Eles são a razão pela qual mitos antigos de civilizações que nunca foram recuperados contam essencialmente a mesma história. Nietzsche, em sua própria linguagem poética, falou do eterno retorno. A ideia de que você deveria viver sua vida de tal forma que desejaria repeti-la em cada detalhe por toda a eternidade. Mas há uma leitura mais profunda aqui. O eterno retorno não é apenas sobre sua vida pessoal, mas sobre a repetição eterna desses grandes dramas arquetípicos. A ascensão e queda do herói, a busca da sabedoria, a rebelião do fora da lei. Você não está apenas vivendo sua vida, você está vivendo um capítulo em uma história que é tão antiga quanto a própria consciência humana. A questão que Nietzsche e Jung colocam diante de você não é se você vai interpretar um papel arquetípico, mas qual e como. A neurociência moderna começa a mapear esse território misterioso. Pesquisadores que estudam o cérebro confirmaram que não somos tábulas rasas. Nascemos com circuitos neurais predispostos a considerar rostos, a aprender a linguagem, a responder ao perigo e ao cuidado. Esses são os ecos biológicos dos arquétipos. Nosso cérebro está programado para entender narrativas, para buscar padrões, para ver o herói, o vilão, o mentor. É um mecanismo de sobrevivência. Entender a história nos ajuda a prever o futuro. O que Jung descobriu através da análise de sonhos e mitos, a ciência agora confirma com exames de ressonância magnética funcional. Existe um software universal rodando em nosso hardware neural. Ignorar esses padrões é como tentar navegar no oceano sem entender as marés e as correntes. Você será jogado de um lado para o outro, uma vítima das forças que não compreende. Mas reconhecê-los, considera o herói adornado, o sábio silenciado, o rebelde acorrentado dentro de você, isso é o primeiro passo para assumir o leme. É perceber que você não está apenas acompanhando a maré, você é o oceano inteiro. Mas se os arquétipos são uma arquitetura universal, uma catedral que todos compartilhamos, então dentro dessa catedral existe uma cripta, uma criptografia que é só sua.
Jung a chamou de inconsciente pessoal. Imaginem uma cidade inteira construída sobre outra, mais antiga. A cidade superior é a sua vida consciente, suas memórias declaradas, seus interesses, a pessoa que você apresenta ao mundo. Mais abaixo existe a sombra, relacionada à cidade submersa do seu inconsciente. Não é um depósito de lixo para traumas, como alguns simplificaram. É um ecossistema vivo e pulsante. Lá estão as ruas de sua infância que você deliberadamente esqueceu. Mas suas ideias traçadas ainda ditam seus caminhos hoje. Lá estão as experiências que foram muito dolorosas, muito confusas ou muito avassaladoras para sua mente consciente processar na época. Elas não desapareceram, elas foram submersas. Lá residem os sentimentos que você foi ensinado a reprimir, as ambições que lhe disseram serem impossíveis, os talentos que não se encaixaram no molde que lhe foi oferecido. Cada acontecimento desproporcional que você tem, cada padrão de autossabotagem que se repete como um disco arranhado, cada atração ou repulsa inexplicável por certas pessoas ou situações, são ecos da cidade submersa. São as vibrações das estruturas ocultas que tremem sobre seus pés. Nietzsche nos anuncia há mais sabedoria em seu corpo do que em sua filosofia mais profunda. Ele entendeu que a razão consciente é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira força motriz, a vontade de potência, emana daquelas profundezas. É a soma total de todos os seus impulsos, instintos e desejos, conscientes e inconscientes. Tentar viver apenas na superfície, ignorando o vasto poder que reside abaixo, é viver uma vida fraturada. É como ser o prefeito de uma cidade que se recusa a considerar que 90% de seu território está sujeito à água. Você pode drenar as praças e pintar as fachadas, mas as fundações estão erodindo em silêncio. A ciência do cérebro hoje valida essa topografia da mente. Sabemos que as memórias não são apenas arquivos armazenados em um único local. As memórias emocionais, especialmente as formativas e traumáticas, são codificadas no sistema límbico, em particular na amígdala, muito antes do córtex pré-frontal. A sede da razão está totalmente desenvolvida. Isso significa que você tem um registro de experiências que existem fora de sua narrativa consciente. São memórias corporais, respostas condicionadas, um conhecimento implícito que governa seu comportamento sem a permissão de sua consciência. O trabalho de mergulhar no inconsciente pessoal é o trabalho de reconciliar essas duas cidades. É descer as duas escuras como uma lanterna, não para julgar ou demolir, mas para entender. Para recuperar os tesouros perdidos, para reparar as estruturas danificadas, para finalmente integrar seu território inteiro. Este mergulho não é para os fracos de coração. É uma jornada solitária, uma arqueologia da alma. Mas é o único caminho para a totalidade. É o único caminho para parar de ser assombrado pelo passado e começar a usá-lo como fundação. E neste mergulho, na parte mais profunda e escura da cidade submersa, você encontrará algo que guardou com mais afinco do que qualquer outro segredo. Você encontrará sua sombra. A sombra não é o mal. Essa é uma simplificação perigosa. A sombra é tudo aquilo em você que foi rejeitado, negado e reprimido. Tudo que você decidiu ou foi ensinado a decidir que era inaceitável. Sua raiva, sua inveja, sua ganância, sua sexualidade crua, sua vulnerabilidade, sua agressividade, sua preguiça. Todas as partes de você que não se encaixavam na imagem do bom menino ou da boa menina. Nós passamos a vida inteira fugindo da nossa sombra. Nós a projetamos nos outros. A pessoa que você mais odeia no trabalho, o político que você mais despreza, o tipo de pessoa que te causa uma repulsa visceral. Muitas vezes, eles são apenas telas em branco nas quais você projeta a sua própria sombra não reconhecida. Você aponta o dedo para a escuridão no mundo, para não ter que olhar para a escuridão dentro de si. Mas a sombra, quando ignorada, não desaparece. Ela se torna autônoma. Ela se manifesta em explosões de fúria, em atos de autossabotagem, em depressão, em ansiedade,
em doenças inexplicáveis. Ela assume o controle quando você menos espera, porque está faminta por reconhecimento. É aqui que o paralelo entre Jung e Nietzsche se torna uma lâmina afiada. Nietzsche olhou para uma moralidade convencional e viu nela uma negação da vida, uma tentativa de castrar os impulsos mais poderosos e específicos do ser humano em nome de uma bondade fraca e ressentida. Ele nos implorou para irmos para além do bem e do mal. Isso não é um convite à anarquia ou à crueldade. É um convite para parar de julgar as partes de si mesmo com base em um código moral herdado e começar a entendê-las como fontes de energia. Jung pegou essa tocha filosófica e a levou para a prática psicológica. A integração da sombra é o ato de ir para além do seu próprio bem e mal pessoal. É o ato de olhar para o seu dragão interior e, em vez de tentar matá-lo, perguntar: o que você está guardando? Porque atrás de cada parte da sua sombra há um tesouro. Sua raiva não é apenas destruição, é o combustível para a mudança e a defesa de limites saudáveis. Sua inveja não é apenas amargura, é um mapa que aponta diretamente para seus desejos mais profundos e não realizados. Sua ganância não é apenas egoísmo, é um desejo por abundância e uma recusa em aceitar a escassez. Sua tristeza não é fraqueza, é a prova da sua capacidade de amar e se conectar profundamente. O ouro está na escuridão, o poder está naquilo que você mais teme. Nietzsche nos deixou o aviso mais famoso e profundo sobre essa jornada. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para dentro de ti. E este não é um aviso para evitar o abismo. É uma instrução sobre como navegar nele. Você deve olhar de frente, com coragem, mas sem se identificar com ele. Você deve considerar o monstro dentro de si, sem permitir que ele o devore. A neurociência nos dá uma linguagem moderna para este ato heróico. O confronto com a sombra é o processo de fortalecimento das vias neurais entre o seu córtex pré-frontal, o centro da consciência e da tomada de decisões, e a sua amígdala, o centro do medo e da agressão. Você não está eliminando a amígdala, você está ensinando o seu córtex a ouvi-la, a entendê-la e a regular suas respostas. Você está literalmente reescrevendo os circuitos do medo e da raiva. Você está dominando o dragão, não matando-o. E um dragão dominado é a fonte de energia mais poderosa do universo. E então, depois de mapear os territórios universais dos arquétipos, depois de mergulhar na sua cidade submersa pessoal, depois de olhar nos olhos da sua própria sombra, o que vem a seguir? A resposta é o objetivo final de ambas as filosofias, a magnum opus da jornada da alma. Jung chamou de processo de individuação, Nietzsche chamou de tornar-se o que se é, e o seu resultado, o Übermensch, o super-homem. Não é um super-herói de capa, mas um ser humano que superou a si mesmo. A individuação não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar completo. É o processo alquímico de capturar todos os elementos díspares de sua psique, o consciente e o inconsciente, a persona e a sombra, o masculino e o feminino, a luz e a escuridão, e forjá-los em um todo coeso e integrado. Você para de ser um campo de batalha para facções em guerra e se torna o soberano que governa um reino unificado. Você não é mais apenas o herói, ou o sábio, ou a sombra. Você é a consciência que contém e integra todos eles. Este é o ponto onde você deixa de ser um produto da sua biologia, da sua cultura ou da sua história pessoal. Você se torna um criador. O Übermensch de Nietzsche não é alguém que segue valores, mas alguém que cria valores. Tendo confrontado o abismo, tendo visto a morte de todas as certezas externas, ele agora deve construir seu próprio código de ética, sua própria razão de ser, a partir do material bruto de sua alma inteira. Uma pessoa individualizada de Jung faz o mesmo. Ela não pergunta mais o que o mundo quer de mim, mas sim o que o meu self,
A totalidade do meu ser exige de mim. A bússola moral deixa de apontar para o norte magnético da sociedade e passa a apontar para o verdadeiro norte do seu próprio centro. Este é o ato final de rebelião e a responsabilidade final. É fácil seguir regras. É terrivelmente difícil criar as suas próprias e viver de acordo com elas. Requer uma coragem que poucos ousam cultivar. Demanda que você assuma a autoria completa de sua vida. Cada escolha, cada ação, cada pensamento. Não há mais ninguém para culpar. Não há mais desculpas. O arquétipo, o inconsciente, a sombra, eles não são mais desculpas para o seu comportamento, mas ferramentas na sua caixa de ferramentas. Você é o arquiteto, e estas são suas matérias-primas. A individuação é uma jornada de uma vida inteira. Não é um destino que se alcança, mas uma direção que se escolhe, a cada momento. É uma escolha de responder em vez de reagir. É uma escolha de integrar em vez de reprimir. É a escolha de criar em vez de extrair. É a escolha de se tornar o mestre de sua própria narrativa, em vez de ser um personagem coadjuvante na de outra pessoa. Olhe-se no espelho. Para além do rosto familiar, para além da identidade que você construiu, sinta a presença daquela vastidão interior. A biblioteca dos arquétipos. A cidade submersa da sua história. O dragão dourado da sua sombra. Eles não são seus inimigos. Eles são o seu legado. Eles são o seu poder latente. O mundo lhe dirá para ignorá-los, para se contentar com a superfície, para ser razoável. Mas as vozes de Jung e Nietzsche ecoam através do tempo com uma mensagem diferente, uma verdade perigosa e libertadora. Eles lhe dizem: ouse descer, ouse confrontar a dor, ouse integrar, ouse se tornar o arquiteto do seu próprio abismo. Pois não há ouro no raso, não há grandeza na conformidade. A única vida que vale a pena viver é aquela em que você se forja, com fogo e coragem. E somente você nasceu para se tornar. A obra-prima é você. E a hora de construir é agora. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. Comente se esse tipo de conteúdo traz reflexões e compartilhe. Até o próximo!